comércio, a OMC. O nosso grupo, ele é composto por o Anderson, Alessandra, Célia, Lia, Márcio, Matheus, Milena, Milton, Rosana e Sandra. Para o melhor entendimento da nossa apresentação, eu encaminhei no WhatsApp da classe a cópia do nosso trabalho, ok? Se vocês leram e no final desejar fazer qualquer questionamento sobre a nossa apresentação, fiquem à vontade. Nós procuramos, de forma democrática, distribuir os temas do nosso trabalho, que ficou distribuído da seguinte forma: o Márcio falará de introdução, a Rosana fala da criação, os princípios ficará a cargo da Célia, funções e objetivo a cargo da Lia, importação, Sandra, exportação, Milton, membros da OMC, o Anderson, a preocupação da OMC, Milena, as atribuições, a Alessandra e conclusão, Matheus. Por favor. A introdução. Foi delimitado o assunto de 1930 para cá, para que não ficasse maçante a introdução do tema. E vamos lá. Após o crash da Bolsa de Nova York, os Estados Unidos viram a necessidade da prática de protecionismo do mercado interno, coisa que não deu certo, foi-se até o término da Segunda Guerra Mundial. Após a criação da ONU, junto com o FMI e o BID, em 1947, os Estados Unidos, em companhia da Inglaterra, proporam a criação de um órgão que delimitasse as tarifas. Esse órgão, mesmo que provisório, ele levou o nome de GATT. Esse GATT, ele não tinha a intenção de regrar o comércio externo. Foi criado, a Organização Internacional do Comércio, um órgão vinculado à ONU, ok? E o GATT, mesmo que provisoriamente criado para limitar, ele durou-se de 1947 até o início da rodada uruguaia. Por que se houve o objetivo de criar, a necessidade, de se criar um outro órgão? Como não tinha uma regulamentação de comércio internacional, várias nações, as grandes nações, praticavam o dumping, tá? Ou seja, o protecionismo das suas mercadorias, impossibilitando os pequenos exportar os seus produtos para eles. E quando esses pequenos exportavam, eles praticavam a prática de antidumping. Dumping é uma prática que eles visam. Eu costumo falar que o dumping é uma ação o antidumping é uma ação ao dumping. O antidumping, pessoal, é um protecionismo do mercado interno, ou seja, e o dumping é um subsídio que você aplica ao produto que você exporta. Tá, okay? Então, ou seja, o caso da telefonia mesmo é um caso emblemático, e temos casos de importação de carros importados que o Brasil sofreu sanções econômicas, que isso será tema dos nossos palestrantes aqui. Então, assim, quando eu tenho um produto lá fora, que ele chega aqui no nosso país, um telefone que custa aqui no nosso país R$1.000, ele chega aqui no nosso país ao preço de R$700. Das duas, uma aconteceu. A primeira hipótese é que o mundo trabalha, é que o fornecedor tem um estoque excessivo, ok? E manda para cá a um preço baixo, quebrando muitas empresas aqui no nosso país. E a segunda hipótese é que esse fabricante lá fora,
ele tem um subsídio do governo, uma isenção de imposto do governo, que é uma prática mal vista na OMC. Então, naquela época, como não se tinha um órgão que regulamentava isso era feito de qualquer jeito. Hoje nós já temos um órgão que delimita, julga e condena os países praticantes dessas práticas, que impossibilita o livre comércio entre países. Ok? E diante disso, deu-se início à rodada Uruguai, para colocar regras no comércio mundial, tá ok? E essa regra do Uruguai, ela tem 5 princípios na qual ela foi criada em cima desses 5 princípios. O primeiro princípio é a não discriminação. O segundo princípio é a previsibilidade. O terceiro princípio, a concorrência leal. O quarto princípio, a proibição de restrição quantitativas. O quinto princípio, tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento. Eu falei sinteticamente, mas os nossos palestrantes aqui também entrarão em detalhes desses 5 princípios. Então, no final de 1994, após a segunda rodada Uruguai, criou-se a Organização Mundial do Comércio. E tem uma frase que eu gostaria de deixar aqui, que está no livro do Ideoban da Fiore, na 23ª edição, na página 457, na qual ele afirmou: representou a mutação conceitual relevante da ordenação do texto de todo o sistema internacional de comércio, baseado em premissas, entre elas estão a eliminação de barreira, ok? E após 1994, deu-se início a uma organização que rege o nosso comércio mundial desde então. Passo a palavra a Rosana. Como o Márcio falou, essa organização ela é a OMC. Ela foi criada em 1940 e em 1940, na rodada do Uruguai, que iniciou-se no ano de 1986 e foi até 1994. Nessa rodada, os países se reuniram para discutir as diretrizes do comércio mundial, devido ao crescimento do comércio e as suas transações. Vale ressaltar o GATT, que o Márcio colocou, ele era um acordo provisório. Nesse acordo, ele era um acordo de tarifas do comércio. Então, a rodada do Uruguai foi importante, pois o seu objetivo era a criação de uma organização que tivesse plena capacidade constitucional. Foi onde surgiu a OMC, a Organização Mundial do Comércio. A OMC iniciou sua atividade em 1º de janeiro de 1995 e está sediada em Genebra, na Suíça. Dentro da OMC tem os princípios, e esses princípios a Célia vai falar um pouquinho. A OMC, ela herdou do GATT um conjunto de princípios que fundamentam a regulamentação do comércio multilateral. Entre esses princípios está o da não discriminação. Esse princípio da não discriminação, ele se divide em 2 subprincípios. O primeiro subprincípio seria o da nação mais favorecida. Ele está contido no artigo 1 do GATT de 1994. Esse princípio de respeito aos bens, e ele fala que um país membro, ele é obrigado a estender aos demais países um benefício, uma concessão, um privilégio. Então, esse país, ele não pode falar, eu tenho um melhor relacionamento para aquele país, eu gosto mais daquele, então o benefício só vai para ele. Não. Por esse princípio, ele é obrigado a estender esse privilégio. O outro subprincípio é o princípio do tratamento nacional, que ele está no artigo 3 também, do GATT de 1994. Ele diz que não pode haver um tratamento diferenciado para o produto nacional.
Para o quê? Não ocorrer desvantagem para o produto que vai ser importado, para o produto internacional. Aí viemos aqui no segundo princípio, que é o da previsibilidade. Ele defende a obrigação da consolidação dos compromissos firmados, dos compromissos tarifários. Então, o país membro ele tem que ir lá notificar a OMC publicamente sobre as suas taxas, as suas tarifas, até para dar mais segurança para os importadores e para os exportadores. Então, é preciso saber aonde ir. Aí temos o princípio da concorrência leal. No princípio da concorrência leal, o nome já diz tudo, né? Ele está aqui buscando a lealdade no comércio. Então, quando combate a concorrência desleal, seria o quê? Como o Márcio disse, o dumping, que um país vai lá e joga o preço lá embaixo, a fim de combater a concorrência. Então, isso é desleal. Eu vender o meu produto bem mais barato, subsídios, que são os benefícios conquistados com isso, porque para haver o dumping, tem que haver também os subsídios. Temos também a proibição de restrições quantitativas. Essa restrição impede o uso de cotas como meio de proibição e de proteção, aliás. O único meio de proteção admitido é a tarifa, por ser o mais transparente. Ou seja, a OMC, ela preza pela transparência. Tem que estar todas claras. Temos também o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento, que é um princípio muito importante. Por esse princípio ser colocado, para que ele pudesse ser implantado, teve que haver muitas reclamações dos países em desenvolvimento, porque os países em desenvolvimento se sentiam lesados, porque eles estavam desenvolvendo e não encontravam as possibilidades. Então, os países já desenvolvidos, eles tiveram que abrir mão das suas tarifas já negociadas, da sua igualdade, para poder haver justiça. Ou seja, trata-se de um conceito de que tem que ter um tratamento especial, diferenciado para aquele país que está começando, para que ele possa virar uma grande potência. Dentro dos princípios, tem também os objetivos, que um casa com o outro. Os objetivos da OMC são a lealdade, evitar o protecionismo, fomentar as trocas entre comércio, a livre concorrência, que é ao contrário, não é do protecionismo, impedir a concorrência desleal, está dentro dos princípios. E a OMC, ela entra como um tribunal, como um juiz, julgando os Estados-membros para que não haja essas deslealdades. Então, assim, age como um fórum, né, que impede as deslealdades entre os países membros. E as funções da OMC, além de ser esse tribunal, ele também tem a função e a incumbência, a liberação dos fluxos internacionais do comércio. Vou falar um pouquinho de um órgão muito importante da OMC, se chama OSC, Órgão de Soluções de Controvérsia. Este órgão, ele visa a rapidez dessas transações comerciais. Então, assim, é um órgão muito respeitado e nesse órgão tem normas que têm que ser respeitadas. Os Estados-membros procuram esse órgão para realizar consultas e também para resolver litígios, ou seja, as lides entre os países membros. A OMC também é uma organização internacional autônoma, ou seja, ela não tem vínculo com outro Estado, ela é livre, ela é apolítica, portanto, ela pode julgar os Estados que assim o procuram. Qualquer país que se sinta prejudicado com as medidas tomadas por outro país, procura a OMC para que o proteja. Qual um exemplo? Um país pequeno, não é que não consegue ter ali a mesma equidade, a mesma. Então procura e fala que está sendo injustiçado para aquele país que tem mais poder de importar, de exportar. E a OMC age aí como termômetro, como um juiz mesmo, para impedir essa deslealdade, para impedir protecionismo, para impedir isso que mais alto, mais baixo. Não, tem que estar ali na horizontalidade. Né?
Bom, eu vou falar da importação, tá? O comércio internacional está presente em grande parte da história da humanidade, tá? Mas a importância da economia social e política se tornou crescente nos últimos anos. E o avanço industrial, da tecnologia, dos transportes e o processo da globalização. E aí teve o surgimento da corporação multinacionais, tá? E tudo isso causou incremento deste comércio. E o comércio internacional, ele é uma troca de bens e serviços. E na maioria dos países, representa uma grande parcela do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que supra a importância para qualquer país, inclusive do Brasil, né? Então, eu vou mostrar um gráfico para vocês, tá? E mais ou menos em 2010 houve uma grande importação. Vocês já sabem quem foi que já iniciou na parte do Brasil como presidente. Só que em 2012, o que aconteceu com o Brasil? Teve uma recessão, começou a ter um déficit, tá? E sofreu uma maior queda da importação entre as grandes economias do mundo. E segundo a OMC, a recuperação do Brasil pode acontecer a partir de 2019. Isso daqui é uma estimativa, tá? Que hoje não acontece, ele está em déficit, certo? Eu quero falar um pouco da exportação e também tem a diversificação da exportação. Então, nessa diversificação, o produto ele não fica circulando somente no mercado interno, né? Ele vai também circular no mercado externo. Isso vai ampliar a carteira do seu cliente. E também haverá um aumento da produtividade que passa a ter um poder de negociação maior na matéria-prima. E logo há um custo de fabricação menor e tende a diminuir, tornando os produtos mais competitivos no mercado internacional, né, no exterior, e aumentando a sua margem de lucro. Quanto mais o país exporta, ele aumenta o seu poder aquisitivo. E quando ele exporta mais do que importa, nós podemos chamar isso aí de superávit, né? Que é um fator positivo que agrega valores que será investido no próprio sistema econômico do país. O saldo positivo, que podemos chamar de superávit primário, ele será utilizado para o pagamento da dívida interna. E o superávit nominal, ele será utilizado para o pagamento da dívida pública no total. Gostaria de passar a palavra para o Anderson. Boa noite. Eu vou falar dos países membros. Tá? Primeiramente, a OMC, né, que é a Organização Internacional do Comércio, ela tem como diretor-geral brasileiro, é o Roberto Carvalho de Azevedo. Tá? Ele nasceu em 3 de outubro de 1957 e ele é o diretor-geral, tá, brasileiro, que está à frente da organização. Pelas nossas contas, deram cerca de 160 países que fazem parte, né, da organização. Dentro desses países, América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, praticamente todos os países estão dentro, tá? Do União Europeia também, boa parte, na Ásia, Japão, China, Tailândia e por aí à frente, tá? Na África do Sul, na África, né? África do Sul, Togo, Angola, Nigéria, Camarões, também grande parte deles estão dentro da organização. Nesses países, eles, como a Lia falou, existe a parte dos reclamantes, né, que são, no caso, na maioria dos países reclamantes estão aqui na América do Sul, né, que são países em desenvolvimento, e os demandados, que são os países que recebem essas reclamações.
Eu separei 4 que eu achei interessante trazer, que é Brasil, Chile, Argentina e o México. Eles juntos, em parte como reclamante, eles têm cerca de mais de 120 reclamações para com outros países, né? E o país que mais recebeu reclamação, obviamente, que é o maior que seria considerado, um dos maiores, que é os Estados Unidos. Ele foi o que recebeu mais reclamações, mais cerca de 30 ou mais reclamações. O maior exportador, no caso, seria a China, né? Nesse caso, eu, pelas minhas pesquisas e vendo o lado da organização, seria o país que poderia ter mais reclamações a fazer, mas não é o que acontece. Eles têm cerca de 4 a 5, acho que não passa de 10 reclamações dentro do período da OMC, que já faz mais de 20 anos, né, que ela existe. Eu vou passar para a Milena agora, que ela vai continuar as preocupações. Boa noite. Vou falar sobre as preocupações da OMC. Uma das grandes preocupações da OMC é a liberdade de comércio entre os países. E assim ela acaba induzindo os países que fazem parte dessa organização a redução de tarifas, que é tarifas do quê? De importação, de exportação. E com isso, ela quer o quê? Que todas as restrições de circulações sejam reduzidas. Com o objetivo do quê? De qualquer pessoa do país possa divulgar suas mercadorias e possam ter acesso, porque não adianta nada as pessoas receberem esse produto por um preço muito alto. Então ela se preocupa com isso. E essas pessoas precisam ter acesso a esses produtos por um preço justo, não um preço muito alto, com taxas abusivas. Então ela se preocupa muito com isso, as tarifas das importações e exportações. Vou passar a palavra para a... Boa noite, eu vou falar sobre as atribuições da OMC. Está em negociar a redução e a eliminação de obstáculos comerciais entre os países, como tarifas de importação e outras barreiras comerciais, além de lidar com as regras que regem a conduta do comércio internacional, como os subsídios e o antidumping. Na hora de comprar um produto de outro país, vários fatores são avaliados. Um deles é o preço. Quando o valor é muito mais barato, a ponto de eliminar qualquer concorrência e até prejudicar a indústria interna do país comprador, aí essa venda pode ser considerada uma prática desleal. Aí a chamamos de dumping. No âmbito internacional, é a Organização Mundial do Comércio que traz a regra sobre esse tema. Temos uns exemplos, assim como pneus, tubos de aço, armação de óculos, são produtos industrializados comuns. Dependendo da marca ou modelo, tem preços diferenciados. E exatamente nesses valores, esses itens podem representar risco para a economia de um país. Se forem importados e custarem bem menos que os similares nacionais, o barato para o consumidor vai sair caro para o país. A grande quantidade de produtos importados baratos pode gerar uma concorrência desleal e o dumping, na prática, o objetivo é colocar o mercado externo, com valor baixo do considerado normal para aumentar os lucros e eliminar concorrência, mas só que pode muitas vezes acarretar a quebra das indústrias. O caso mais comum de dumping é o econômico, onde o preço do produto do mercado é bem inferior ao praticado do país exportador. Mas após um certo período, o valor do item começa a subir, porque para que eles possam compensar a perda inicial. Mas aí vem a OMC, As nações onde o dumping é identificado estão submetidos ao tratamento jurídico dado pela Organização Mundial do Comércio. O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, ou o Acordo Antidumping, regula as relações internacionais, quando o país que está comprando suspeita da prática. Uma das medidas de defesa adotada para proteger as indústrias é abrir um processo na
na OMC, se o dumping for comprovado, pode resultar na cobrança de uma sobretaxa para o produto ingressar no mercado. Mesmo assim, ocorre um monitoramento desse item pela indústria nacional. O Brasil já adotou algumas medidas restritivas, como países da Coreia do Sul, Tailândia, Estados Unidos, por suspeitar de estarem trazendo para cá produtos que comprometeriam o mercado local. Podemos também aqui citar, agora mais recente, a condenação sofrida pelo Brasil por parte da OMC contra incentivos fiscais à indústria no Brasil, o Inovar Alto. Esse aumento do IPI não valeria para carros importados do Mercosul, do Mercosul e do México, aos quais o Brasil possui acordos comerciais específicos. Então a OMC atende às queixas da União Europeia e do Japão, dizendo que o Mercosul e o México fazem parte do acordo do livre comércio. Boa noite a todos. Concluindo que a OMC surgiu para trazer um acesso justo e com equidade, sempre visando trazer isonomia entre os países, para que nenhum seja favorecido ou prejudicado em relação ao outro, usufruindo assim de 4 mecanismos, sendo eles o processo de adesão, os princípios, igual nosso colega explicou anteriormente, as rodadas de negociações comerciais e, por fim, as soluções de controvérsias. Muito mais completo que o GATT, o OMC traz uma base institucional, que é equivalente ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e ao Banco Mundial, para que as negociações em volta do comércio internacional possam fluir. E a cada nova rodada de negociação consegue ainda amplificar ainda mais o encabeçamento do mercado nacional. A última rodada que nós tivemos foi a rodada de Doha, no Catar. Ela se deu início no ano de 2001 e ela visava principalmente o quê? Romper as barreiras e acabar rompendo o protecionismo, para que ela conseguisse romper todas essas barreiras e ajudar os países em desenvolvimento, buscando sempre o livre comércio dos países emergentes. E uma das principais controvérsias dessas negociações foram os subsídios agrícolas. Sendo assim, concluímos que a OMC busca trazer melhorar a importação e a exportação, diminuindo taxas e buscando trazer a isonomia nos produtos e na economia dos países participantes, podendo prestar queixa àquele país que se sentir lesado, conseguindo assim trazer uma segurança para os investidores. Com a OMC também teve uma melhoria e uma evolução na comunicação entre todos os países, trazendo assim benefícios para todos os membros. Aqui a gente traz uma imagem que mostra muito como poderia ser sem a OMC, que seria uma igualdade, mas não teria uma isonomia, que nem o menor aqui seria um país em desenvolvimento. Se ele tivesse assim, ele estaria sendo prejudicado. Então, buscando sempre a equidade, a OMC busca regulamentar tudo isso, reduzindo as taxas e melhorando. Perguntas? Primeiramente, parabenizar o grupo anterior. Só uma dúvida que ficou, eu gostaria de saber qual que é a sanção para o país aí que não cumpre nenhum desses princípios. Como foi dito, muitas das sanções é sobre taxa no produto. Exemplo, se o produto em questão que foi reclamado que tem algum tipo de incentivo fiscal que está chegando no nosso país e nós detectamos e provamos que esse produto tem incentivo, a maioria das sanções é que a cada produto importado para o nosso país, a partir da sanção, terá uma sobretaxa de X. Então, essa sobretaxa terá uma vigência de acordo com a sanção aplicada pela OMC. Satisfeito, muito obrigado. Mais alguma pergunta? Muito obrigado.